Oi, pessoal. Então, hoje eu vim trazer uma mensagem para a semana. Vou fazer uma tiragem um pouco maior com com o tarô das criaturas bonitas, das Beautiful Creators. E também vou tirar um recadinho junto do Oráculo de Delfos, que é esse aqui que eu tenho usado nas mensagens diárias. Vai ser uma leitura intuitiva com o que vier, o que for necessário ser ouvido nesse momento, né? Qual a situação que precisa ser trazer para a consciência, na verdade, né? Porque como eu sempre falo da nossa psique, do nosso subconsciente, ele que acaba mandando nas nossas questões internas, sendo que no momento que a gente consegue ter a consciência dessa situação, dessa questão da nossa psique, é bem mais fácil de a gente conseguir fazer algo sobre isso, né? Claro que não é necessário a gente ficar escarafunchando nas coisas. É necessário entender qual a situação, o que é que pode ser, qual a energia que bloqueia, qual a situação que tem que está tendo digamos que esse poder, né, de talvez mexer com a gente de alguma forma nas situações do dia a dia. E aí então fazer algo com isso, né, com uma terapia. Temos muitas terapias agora, né? Graças aos deuses, as terapias agora não são vistas como para pessoas loucas, né? Porque essa ursinha quer participar, mas hoje não pode. E na época, né, há um tempo atrás, não faz muito tempo, na verdade, né, todo mundo que ia para terapia era uma pessoa problema, né, era louco, esse tipo de situação. Então, agora com as terapias alternativas e várias vertentes de terapias de inúmeros pesquisadores, agora, graças aos deuses, realmente a coisa está um pouco mais tranquila de ser para o nosso dia a dia, sem a pessoa se julgar. Ainda se julga, na verdade, né? Mas não deveria, porque a verdade é que todos nós temos coisas no nosso subconsciente que precisam ser descortinados, precisam ser vistos e, de alguma maneira, levados à consciência para assim poder serem trabalhados, né? São coisas até bem interessantes, coisas antigas já, que já deveriam ter sido trazidas para a consciência, mas que não, então ficam ali e criando cada vez mais e mais barreiras para chegar nelas e cada vez mais e mais situações se formando em cima delas, porque cada vez mais a gente no nosso dia a dia passa por situações, né? Passa por momentos em que acaba vindo à tona, né? Esses sentimentos e a gente se não sabe lidar com eles, a vida vira um inferno, né? Então eu vou tentar a partir dessa leitura o que essa semana vai se mostrar no nosso subconsciente. Porque é assim que eu lido também com a questão do tarô. Olhar para as nossas questões amorosas, para as nossas questões de trabalho, é importante. Eu acho maravilhoso. Eu sigo muitas pessoas que têm essa visão, né? E eu sempre olho, adoro. Eu me propus a fazer um trabalho sobre a nossa psique, que é talvez um trabalho um pouco mais profundo, e é assim que eu me sinto útil, digamos, né? Porque eu tenho atendido bastante pessoas assim com essa conotação do tarô e ela já sai dali com um tratamento, com um encaminhamento ou para uma próxima consulta com apometria ou com teta healing, ou e com certeza já sai com floral, porque já dá para
a partir da abertura do tarô já dá para ver alguma coisa que dá para ir sendo tratada. E tem sido maravilhoso, assim, mesmo, assim, porque às vezes a gente passa a vida inteira vivendo no nosso subconsciente, vivendo coisas inconscientes, fazendo coisas achando, não, eu sou assim mesmo. Não, na verdade você foi feito assim. Alguma coisa que aconteceu na sua vida fez você ser dessa maneira e começar a agir dessa maneira. Nós somos feitos da essência pura e divina. Desde criança nós viemos para a Terra puros, digamos assim. Temos as nossas questões de memórias intrauterinas, temos muitas questões só que ao passar do tempo e as situações se decorrendo, assim, coisas do dia a dia, que elas vão brotando. E aí sim, a gente, a partir dos 7 anos, começa a ser, digamos que uma caixinha de Pandora, com muitas e muitas coisas guardadas. Então vamos começar. Aqui eu vou dividir entre a obsidiana negra, o colar de espelho, a orgonite e o ovo de jade. Eu vou começar pela obsidiana negra. Caso você não tenha escolhido ainda, pause o vídeo e dê uma respirada, se concentre, porque é um assunto que pode mexer bem assim com essas questões internas. Então é bem interessante você se conectar, porque o seu subconsciente sabe. O seu subconsciente sabe exatamente qual é a posição que está a sua resposta. Você pode perceber, geralmente a primeira resposta, a primeira peça que veio na sua cabeça é a peça que precisa ser escutada. Caso você tenha sentido mais de uma, ouça essa também, porque provavelmente tem algum recado para você. Tudo aqui, de alguma maneira, você foi encaminhado para cá porque de uma maneira ou de outra tem algum recado para você, alguma energia que você tem que descortinar da sua mente. Então eu vou tirar 5 cartas e mais uma do oráculo de Delfos. As cartinhas pulam porque elas querem ser ouvidas. Eu vou ler a última também. Rei de espadas. Um homem lógico. Um pensamento muito mental. A indiscrição. Também fala do mental. 5 de copas. A estrela. 4 de paus. 7 de paus. E 6 de ouros. Talvez essa semana você se sinta um pouco magoado. Mas por quê? Aqui eu sinto, porque saiu o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta de copas, né? Fala muito das questões emocionais. Mas aqui eu também sinto que a pessoa que tirou essa posição da obsidiana, ela é muito... É uma pessoa que acredita muito nos outros. Ela tá muito... Ela quer ajudar, ela quer estar sempre ali como se fosse para estar junto e também para poder ajudar. Ela quer ajudar. Temos os 6 de ouros, que é a generosidade. Então, essa pessoa que... Ó, tá rolando uma briga aqui atrás. Que fala muito...
também dessa tiragem. Aqui a pessoa que tirou a obsidiana, ela é uma pessoa que ela gosta muito de estar com as pessoas, de ser, de se doar para que para que ela possa ter, digamos, até existe uma compensação emocional, na verdade, nessa generosidade, nessa doação, né? É uma pessoa que se doa muito. Só que a verdade aqui é que, de uma certa forma, essa pessoa já se magoou muito. Se magoou porque acredita muito nas pessoas, porque acredita e quer acreditar muito nas pessoas. Só que ao mesmo tempo, por ela ser assim, acaba que não olha para si. E o olhar para si nesse momento é o que importa. Porque se sai o 5 de copas, quer dizer que ela está muito magoada. Muito magoada. E ela está magoada por uma questão, tipo, não me deram valor. Não me deram valor, não. Mas eu sinto também que essa pessoa, ela se mete muito na vida das pessoas. Não é que ela se meta na vida das pessoas, mas não se ocupa da vida dela. E assim, ao se meter na vida dos outros e querer ajudar tanto, estar tão pronta, tão solícita, né? Está sempre ali pronta para ajudar os outros, ela acaba se sentindo de uma certa forma magoada quando não é valorizada. E até pode ser que ela de alguma forma brigue com as pessoas. Pode ser assim, briga real, assim. de não conseguir de achar que precisa reivindicar algum direito, talvez, por ter sido tão generosa, por ter sido tão amiga, né? Tão solícita e tão. Pode ser. Na verdade, assim, como eu sinto que eu tenho que dar mais opções, assim, também, né? Essa pessoa aqui, ela também tem que olhar para suas questões enquanto ela se sente deixada de lado. E, e também essa questão de acreditar tanto nas pessoas, de estar tão solícita, estar e ser tão querer tanto estar com as pessoas e não olhar para si mesmo. Estar num patamar de em vez de olhar para dentro, olhar para fora. E aí se magoa com os outros, porque o que ela vê talvez não seja tão bonito assim quanto que ela gostaria. Ela gostaria mesmo de ver a beleza das pessoas, né? Os seus. A sua parte boa, a sua parte que faz o sentido, digamos assim, para sua vida. Só que saiu a carta do Rei de Espadas também. A carta do Rei de Espadas é a lógica. E é a única carta, na verdade, aqui que saiu de espadas, que é a carta do mental, que é uma carta, que é um naipe, que é espadas, é um naipe que fala muito das questões da mente, das questões da lógica, como diz aqui do Rei de Espadas. Então, dentro dessa questão aqui, o que eu sinto é que a pessoa tem que deixar de ser tanto para fora, né? Uma pessoa que olha tanto para as coisas e questões externas, acaba que não se sente ou valorizada ou até se sente traída mesmo, porque leva muito pro lado pessoal as coisas. Acaba levando tudo pro lado pessoal, tudo isso. Acaba brigando com as pessoas, acaba vendo. Mas é porque é uma pessoa também, que a estrela fala um pouco de mediunidade também. É uma pessoa que sente os campos, né? Então talvez
essa pessoa aqui também precise olhar para si, se conectar com a sua questão espiritual, trabalhar ela para não se contaminar com os campos das outras pessoas. Sim, ela pode ser generosa, pode se doar, pode, mas não levar tudo a pé da letra, digamos assim, a ferro e fogo, porque aqui tem muitas questões a serem trabalhadas referente à contaminação energética dos campos. Exatamente porque quer ajudar muito, quer estar ali, quer estar envolvida com as situações, sendo que ela não olha para dentro de si, ela está olhando para fora. O rei de espadas, ele acaba se transformando numa pessoa fria, porque a partir do momento em que essa pessoa cria tantas brigas e porque se sente magoada pelos outros que não deram valor para sua generosidade, que já não deram valor pela sua questão mais espiritual, né? Essas duas cartas me remetem muito às questões espirituais, principalmente até de ajuda ao próximo, né? Talvez até terapeutas. Então, o que eu sinto aqui é que essa pessoa tem que olhar para dentro de si, para as suas questões internas, de por que se magoa e por que olha tanto para o outro, em vez de olhar para si. E, claro, nós temos questões a serem trabalhadas dentro de si e das nossas relações, mas não assim o outro fez tal coisa, e sim como eu me senti. E por que eu me senti dessa maneira? O porquê que se sentiu de tal maneira é muito provavelmente algo a ser trabalhado dentro de si. E já é um caminho, uma via, né? O começo de uma válvula de escape, digamos, para esse sentimento que talvez às vezes esteja muito enraizado dentro das pessoas, de nós, né? Então, no momento em que a gente olha para essa questão, cria um caminho. Porque antes estava tudo represado. No momento que olha, cria uma abertura de, né, se é uma represa, água, emoções, então é um momento de olhar para si e poder se trabalhar dentro das terapias, como eu sempre digo, mas também a questão de olhar para as suas questões internas já cria esse escape, né, digamos assim, de emoções, de olhar para si. Claro que isso não pode virar uma questão traumática, digamos, né? De a gente olhar para isso com um trauma, como um trauma. E aí criar mais um trauma em cima disso, uma lembrança, uma coisa assim. Tudo que a gente enxerga na gente é para que a gente consiga se trabalhar de alguma forma. E com certeza, se olhar com olhares de positividade para essa situação, inclusive, até se for uma coisa até não agradável que você tenha visto, olhar para isso com um olhar de compaixão consigo mesma é muito importante. Porque daí não vira não cria um trauma em cima de um trauma, digamos assim, né? Então, olhar para essa questão que você descortinou com um olhar esse de compaixão e dizer, então é por isso que eu agia dessa maneira. Então eu vou olhar para mim agora e vou me tratar como uma pessoa que precisa ser olhada dessa forma, com amor. Não com julgamento, com qualquer tipo de criar uma negatividade em cima daquilo. É bem importante isso, na verdade. Eu tenho visto bastante esse tipo de situação acontecer. Bom, vamos para a orgonite. Qual a situação que tem que ser descortinada nesta semana? Qual é a energia que vai vir para a sua psique, para que algo seja visto? Que essas são as nossas questões mais importantes a serem vistas, na verdade, as questões internas. Tá mais contida, digamos assim.
boa. 9 de ouros. Essa carta é muito boa. 10 de espadas, o eremita, 5 de paus, 6 de copas e os enamorados. 10 de espadas, o eremita, 5 de paus, 6 de copas, os enamorados. Eu tô tirando as cartas em casa, então tem bastante cachorro, vizinho. A escolha. Aqui tem outra carta de escolha aqui. Interessante, essa aqui é para olhar para as questões de escolha. Quais as escolhas que são necessárias fazer na sua vida agora, porque a verdade é que algo já acabou. Já existe uma finalização nessa questão da escolha. E eu sinto aqui dessa tiragem que essa pessoa, ela carrega muitas e muitas questões mesmo, assim, na sua emocionais, muitas questões emocionais aqui. Tanto de lutas internas, né, com a questão do 5 de paus, ele fala para mim, principalmente no meu tarô mitológico, de uma briga interna, principalmente. Existe uma briga externa, mas existe principalmente uma briga interna, consigo mesmo. E aqui fala de rivalidade. Mas às vezes a rivalidade, né, como essa luta, seria até, talvez, com alguma outra pessoa que também é o seu espelho, na verdade. Qualquer pessoa que vem para nosso campo e trazer certas questões para a gente, elas são espelhos da gente, são pessoas que vêm para nos mostrar coisas a nosso próprio respeito. Porque elas vêm para nos mostrar. As pessoas vêm para a nossa vida para que a gente consiga olhar para a gente mesmo, na verdade. Qualquer pessoa, independente de estar no nosso campo ou não, mas são pessoas que nos trazem algum tipo de conflito, elas vêm para a nossa vida para isso, né? Para nos mostrar lados obscuros da gente mesmo. Os mosquitos estão me comendo. Interessante. Bom. Então, a escolha, ela fala aqui de perceber que algo realmente já acabou, que talvez a pessoa ainda permaneça numa situação porque tem muitas questões internas com o passado, uma saudade, uma saudade de um tempo, talvez, de um tempo bom, que não volta nunca mais, né? Porque a verdade, os tempos que passaram na nossa vida não tem como voltar. Sempre novas histórias vão se formando, mesmo que dentro dos mesmos relacionamentos, dos mesmos empregos, das mesmas questões. O passado nunca é igual, jamais. Não tem como ser 100%, né? Então tudo é pra gente aprender algo nessa vida. Então, que me diz das questões aqui dessa pessoa é que ela tem que aceitar o fim. Ela já fez uma escolha. A verdade aqui é que saíram 2 cartas de escolha e uma carta de finalização. Internamente, essa pessoa já fez uma escolha. Ela está totalmente escolhido. Essa pessoa já está. Só que ao mesmo tempo aqui, eu sinto que
ainda precisa ser tomado uma atitude, nem que seja interna. Porque se a pessoa já saiu dessa situação, que eu acredito que não, na verdade, porque tem duas cartas reforçando a escolha, ou seja, escolha. E engraçado que essas duas cartas falam de escolhas amorosas. Por quê? Aqui tem um homem e uma mulher, e aqui é uma mulher. Aqui é um homem e duas mulheres. Então aqui nessa situação é bem provável que seja uma situação amorosa. E que o que a pessoa tem talvez um certo medo é de ficar sozinha. Essa pessoa tem muito medo de ficar sozinha. Muito medo. Porque cria, inclusive dentro dela mesmo, essa questão interna, né? Ela mesma tá brigando com ela mesma por causa das escolhas que ela precisa fazer. E acaba talvez se apegando a algum tipo de passado, alguma sensação que teve em algum momento. Talvez o passado voltou também para a vida dessa pessoa de alguma forma que fez ela ter que fazer essa escolha. Mas o que eu sinto é que essa escolha foi feita já. Dentro da pessoa, essa escolha foi feita. E a verdade de tudo isso é que essa pessoa precisa se conectar com ela mesma. O eremita, ele é uma carta, um arcano de introspecção. Acho que fala aqui, introspecção também. Que a pessoa precisa olhar para dentro dela mesma. Não adianta, as respostas estão todas dentro da gente. A gente acha que vai ter as respostas fora e fica procurando e em todos os lugares, às vezes até procurando em lugares, né, tipo de terapias e pessoas para ajudar. Mas a verdade é que assim as pessoas que veem que você pede ajuda, elas podem lhe dar um caminho. E de alguma forma abrir aquela corrente de emoções, de água, né? Fazer a represa que se abriu um pedacinho ali que dá para tá dando para escorrer a água agora. As emoções, né? Tu consegue entrar em contato com as emoções e consegue entender as questões que estavam lhe bloqueando. Ela pode lhe dar um caminho, mas a resposta, a verdadeira cura está dentro de você. Então, aqui nessa situação, eu sinto também que a pessoa já ficou bastante tempo nessa questão de escolha. Talvez ela precise ainda se recolher, ficar um tempo na introspecção, entender quais são as memórias que ainda mexem com ela, quais as questões que ela precisa ainda resolver dentro dela. Mas que, e essa carta foi a que estava no final do deck, ela fala de um momento maravilhoso da sua vida. Digamos que depois que você conseguir passar por tudo isso e fazer realmente essa escolha, assumir a escolha que fez, assumir todas as questões, todas as suas fugas, todas as suas né, as questões de brigas internas, de batalhas internas das suas escolhas, né? O quanto você ficou nesse processo por tanto tempo, entender que você pode sozinho, você pode fazer por si, você pode ir pode se transformar também, né? Pode se transformar muito a partir do momento em que você faz essa escolha. E toma uma atitude, né? Na verdade. Porque essa carta aqui, a 10 10 de espadas, ela fala muito sobre a questão, tipo, tomou uma decisão, acabou e começa. Aqui também tem várias borboletinhas. Começa a transformação. No momento que faz a escolha, no momento em que essa escolha foi realizada, foi feita, assumida e próximo passo. Porque até em outros decks tem sempre um solzinho lá atrás, assim, dessa finalização, ou seja, a vida nova já vai começar. E você tem toda a capacidade para isso. Aqui diz que é só buscar dentro de si.
Essa carta, inclusive, fala de um tempo que a pessoa vai precisar se reestruturar sozinha. Bom, independente de estarmos com outras pessoas, né? Não dependermos emocionalmente dos outros, é o que eu acho que essa carta diz. A pessoa ela pode fazer por si sozinha, independente de ela já ter as suas namorado, namorada ou outras pessoas ao redor, não importa. O que importa é que ela sozinha, ela é capaz. Bom, é isso. Essa foi bem bonita, essa tiragem, na verdade. Se a pessoa fizer a escolha, né? Então, a atitude. Mas não tem outra opção, na verdade. Nessa situação, a escolha é inevitável. Agora, nós vamos passar para o ovo de Jade. E vamos sentir qual a essência dessa tiragem. Mais uma. Olha, a sacerdotisa. Olha, eu embaralhei muito. Sério, eu embaralhei muito. Vocês viram? E elas saltam, né? Eu não sei. 10 de espadas. A roda da fortuna. Rainha de ouros. Nossa. Uau. 6 de espadas. 6 de paus, na verdade, desculpa. E o cavaleiro de ouros. Bom, aqui nós também estamos falando de uma finalização. Esqueci do oráculo de novo. Ops. É só uma, tá. Uau, essa tiragem chegou a me dar uma dor no peito. A intuição. Primeiro de tudo, o que eu vou te falar sobre essa tiragem é que existe um momento de finalização aqui, sim. E é um momento kármico. É algo que já foi, digamos que já foi assinado lá em cima, antes de você vir pra cá. Esse momento é inevitável, digamos assim. Nossa, essa tiragem me deixou bem, não confusa, mas bem, como se tivesse um outro campo aqui, bem interessante. Bom, é que parece que são vidas que estão se cruzando aqui. Vidas, a própria pessoa, na verdade, são vidas paralelas, talvez, não vou falar que seja isso, né, mas são dimensões, como um salto, na verdade. Talvez um salto. Porque a sacerdotisa fala muito de intuição. Aí pega e vem essa carta da intuição aqui. Eu adoro quando saem essas tiragens assim, que são perfeitas. Então, o que eu vejo aqui é que aqui é uma pessoa muito, muito intuitiva, provavelmente ligada já em algumas questões esotéricas. Se não é, eu vou dizer para você, você é uma pessoa que tem uma abertura mediúnica bem forte. Aqui é inevitável dizer isso. E talvez aqui o que diga e o que a pessoa precisa compreender é que o seu poder está
em assumir isso. Em assumir que é uma pessoa que tem essa abertura, talvez negue. Eu acho que é pelo medo do próprio poder, você sabe? Que talvez essa pessoa ela tenha entrado em outros trabalhos, em outras vertentes de trabalho, até não se desenvolveu muito, porque não consegue aceitar que a sua vocação, ou pelo menos não digo vocação, né, o seu propósito de vida, talvez não, mas é algo que ela veio fazer aqui na Terra. E não tem mais como negar, digamos assim. Agora é o universo chamando essa pessoa para olhar para isso. Para olhar. Por isso que eu me senti daquela maneira antes. Aqui é um campo energético e espiritual fortíssimo. E que essa pessoa, no momento que ela assumir esse poder, digamos assim, ela vai se transformar na rainha de ouros, que é a rainha que diz ambição, mas a rainha de ouros, na verdade, ela, na minha opinião, é claro que a gente tem a sua rainha preferida. A minha rainha preferida é a rainha de ouros. Ela é a rainha poderosa, digamos assim. Ela faz por si, ela tem as suas questões de... Claro, todas têm o seu lado sombra, né? Mas ela é muito poderosa. Ela faz por si, ela sabe quem ela busca aquilo que lhe dá prazer, ela vai em busca das suas questões internas, ela não tem medo de si mesma, ela é tudo de bom. E aqui o que eu sinto é que no momento em que a pessoa perceber que até então o que estava sendo movendo a vida dela, talvez, era essa questão, né, que a sacerdotisa ela fala muito das questões obscuras também. O quanto a gente esconde coisas da gente mesmo, né? Então, tipo, como que a vida dessa pessoa foi até agora? Ela foi ela mesma? Será que a pessoa que escolheu essa opção, você realmente olhou para si para compreender que é necessário mesmo olhar para si mesmo e saber quem é? É muito difícil isso, na verdade. A gente fica muito tempo sendo os nossos pais, sendo as nossas carências, sendo as coisas que a sociedade impôs que a gente tinha que ser, que a gente tinha que ter um trabalho, que a gente tem que produzir, que a gente não pode parar, que a gente não... Então, são muitas coisas que a gente precisa transpor para ser quem a gente é de verdade. Então, a princípio aqui, o que eu vejo é que essa pessoa, no momento que ela se empoderar de si mesma, das suas questões internas mais... Talvez até que ela negasse, né? Porque, de acordo com as nossas questões de sociedade, às vezes tem coisas que a gente tem que não pode ficar mostrando muito, né? Ou pelo menos acredita-se que não. Mas, no momento aqui, eu percebo que essa fase já acabou. Aqui não tem mais como voltar atrás. É 10 de espadas. 10 de espadas não tem mais volta. Já mudou. A roda da fortuna já girou. Então, aqui o que eu sinto é esta pessoa tem que acreditar na intuição dela, nas questões nessas questões espirituais mesmo, do sutil, se conectar a isso, porque isso vai ser uma vitória incrível na vida da pessoa, mas incrível mesmo. Aqui a rainha de ouros com 6 de paus não sei, não tem vitória maior, eu sinto. É ela, essa pessoa, sendo o poder que ela realmente é e veio mostrar aqui na Terra. Bom, é isso. Foi linda essa tiragem, como todas as outras. Então, agora que já temos agora um leque de energias para serem analisadas, se empodere dessa energia e faça as mudanças necessárias na sua vida. Eu agradeço muito por isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.